venceu. O protagonista fala que não importa quem venceu. O importante é sempre lembrar de respeitar os adversários, e comenta que eles são poderosos e tinham o poder de invocar os avatares. Ele pensa que foi a pessoa mais poderosa que encontrou naquele mundo. Os alunos perguntam ao professor se ele está falando sério quando disse que são necessários 40 anos de concentração de QI para atingir o estágio de refino do QI. E ele responde que isso irá depender das capacidades deles, pois ele levou apenas 3 dias. O repórter de óculos, ouvindo aquilo, fica pensativo. No fim, a luta acabou com o ataque que fez os 2 gigantes desaparecerem, e a luta épica chegou ao seu desfecho. Daquele dia em diante, ninguém mais ousou questionar a força do mestre deles, nem insinuaram que sua força era pura lorota. O mestre Yansen superou os Rainbow Rangers, tornando-se o segundo super-herói mais poderoso do mundo. No dia seguinte, o mundo inteiro repercutiu com fervor as notícias. Desde grandes agências de comunicação a panfletos e propagandas, todos informavam como Yansen, o homem do manto negro, era o super-herói do tipo combativo mais poderoso do mundo. Felizmente, a onda de choque ocorreu distante da Terra, e a nossa academia se salvou no processo, já que estava na extremidade da cidade. A maioria dos estudantes decidiu montar tendas na academia e esperar que o Departamento de Arquitetura e Urbanismo restaurasse a cidade. Na academia, as aulas já iam voltar a começar. Menki dá as roupas para o protagonista se vestir, e na sala Yan fala que continuariam com a aula, e pede para não se preocuparem, pois, em alguns dias, terão uma sala de aula e mantos novos. Então, ele se vira e pergunta qual é o problema. Os alunos, em silêncio, se ajoelham no meio da sala, pedindo ao professor que os ensine o caminho para se tornarem imortais através da cultivação. Yansen manda os discípulos ficarem de pé, pois os discípulos de sua seita não se ajoelham, e pensa que está ansioso pelo dia em que estarão lado a lado com ele no plano celestial. Após aquela luta, o mestre Yan se tornou um dos super-heróis mais poderosos do mundo, e o pai de Meng-Chi, o diretor da academia, além de pagar um salário exorbitante a ele, também lhe deu plenos poderes na academia. Assim, a Academia dos Super-Heróis se tornou a seita do Deus Celestial, a Arya Juashia Academia da Cultivação Imortal. Enquanto 2 pessoas ajustavam as palavras do letreiro da academia, o protagonista diz que a palavra Deus não está alinhada com celestial e manda que ajustem um pouco para a esquerda. Os homens perguntam se está certo. Ele responde que ainda não e pede novamente que ajustem um pouco mais para a esquerda. Os homens ajustam e perguntam como está. Ele responde que é para reajustar a posição novamente. Um dos homens, irritado, fala que se ele é tão poderoso, deveria fazer aquilo com um balançar de suas mãos e pergunta por que fazê-los perder tempo com aquilo. Ele responde que todos os humanos do mundo seguem uma ordem. O mundo humano não é exceção, e pessoas diferentes exercem diferentes funções, e que jamais interviria no trabalho dos outros. Um dos homens, irritado, o chama de maldito e comenta que, se ele não fosse tão poderoso, provaria o seu laser. O amigo dele manda que pare de reclamar, e diz que aquele tipo de serviço era o que lhes dava grana. Além do mais, ele pagou o dobro do valor. Desse jeito, ele pergunta se está certo, e ele responde que a palavra celestial está meio torta. O mestre Yansen parecia estar bem empenhado em relação à seita. Após receber a carta branca, as coisas que ele podia fazer não se limitavam a mudanças na sala de aula. Com o passar dos meses, a estrutura da academia, o refeitório e os portões principais foram completamente reformulados. A academia, antes conhecida como Jiashia para super-humanos, tinha se tornado a Academia da Cultivação Imortal, a seita do Deus Celestial. Após verem os poderes formidáveis do professor, eles pararam de resistir a copiar as regras, mas ele ainda insistiu que eles as copiassem por mais 6 meses. O protagonista diz aos alunos que, finalmente, eles dariam o próximo passo para a cultivação imortal e fala que foram 6 meses difíceis, que eles trabalharam arduamente, e dá as boas-vindas ao mundo da cultivação imortal. Ele diz que dali em diante tomaria conta da dieta, do descanso e dos lazeres deles, deixando todos em choque. Yansen fala que, para que a paz interior deles seja mantida em ordem, decidiu deslocar a sala de aula deles para outro local. Então, ele estala os dedos, e tudo em volta deles começa a tremer, deixando os alunos confusos. Dessa forma, a sala de aula deles começa a flutuar e a subir para o céu, acima das nuvens. Os gêmeos se perguntam se é alguma transferência espacial e perguntam que lugar é aquele. Ele responde que, a partir daquele dia, as lições seriam feitas ali, a 12.000 metros acima do solo, e fala que espera que eles se empenhem nos estudos. Os alunos ficam sem acreditar naquilo. Ran, boquiaberto e com a voz trêmula, diz que a mãe dele não precisa mais se preocupar.
pois ele não tem mais como fugir das aulas. E foi assim que o mestre Yansen moveu a sala de aula para um espaço de 12.000 metros acima do chão. Qualquer pensamento de corpo mole ou de fuga foi completamente destruído. Na Antártida, o protagonista manda seus alunos correrem com mais empenho e diz que iria treiná-los por 12 horas ininterruptas todos os dias, todas as terças, quintas e sábados. Seriam 10 quilômetros pela manhã, à tarde e à noite, e ele os manda exercitarem suas habilidades físicas, para além dos limites humanos. Em uma área isolada no Oceano Pacífico, Ian diz que a mesma rotina seria aplicada às corridas de natação todas as terças, quintas e sábados, 10 quilômetros pela manhã, à tarde e à noite. Ele pergunta se eles querem o poder para mover montanhas e deslocar oceanos e os manda continuar. O protagonista dizia isso deitado dentro de um barco, enquanto Bin e Han o puxavam. Bin diz que a forma dele de encorajamento é tocante. Han diz que é melhor que Bin, e assim os dois começam a disputar. O espírito da espada fala para Meng continuar balançando as pernas de forma alternada. Ela responde que aprender a nadar não é nada fácil. Ele diz que ela não precisa se preocupar, pois tem bastante tempo para aprender. Meng-Chi e Xiaoli tiram foto juntas, e a representante pergunta a Xiaoli como ela consegue manter o corpo em forma. Ela responde que eles estão treinando todos os dias. Meng fala que ela também treina. O espírito da espada fala para Meng que se ela não continuar com o treino, o mestre pervertido dela vai lhe dar uma surra. Ela responde que já está indo treinar novamente. O prota, dando aula na praia, diz aos alunos que a aula será sobre ensinar o que é um guerreiro e o que é o refino do QI. Ele explica que um guerreiro é aquele que domina as artes marciais, esgrima, pontaria e outras formas de cultivação. E diz que, no momento, eles são guerreiros comuns. Ele fala que os guerreiros comuns conseguem viver por volta de 150 a 200 anos, se praticarem as artes marciais e se mantiverem saudáveis. E diz que, quando conseguirem absorver o QI para dentro dos corpos e usá-lo para preservar a saúde, terão um aumento em sua longevidade. Ele explica que o pré-requisito para se tornar um refinador de QI é alcançar o pico do nível de guerreiro, e diz que o pico de um guerreiro é o limite humano. Velocidade, força e energia espiritual, todos ultrapassarão seus limites, possibilitando a absorção do QI para dentro dos corpos. Por isso, eles precisam exercitar-se diariamente. Todos possuem o campo de Elixir. Após todos os aspectos atingirem seus limites, o campo de Elixir terá o espaço necessário para a absorção do QI do céu e da terra. Esse processo é chamado de refino de Qi. Ele diz que no mundo dele, as pessoas comuns costumam chamar o QI dentro dos corpos de verdadeiro QI, mas na verdade, aquilo não passa de energia espiritual. Com o passar dos dias, eles perderam a noção de quanto tempo já havia passado desde que começaram o treinamento. Yansen, cozinhando, pede para a representante passar o sal. Ela diz que podia deixar com ela. A representante fala para os amigos que o mestre cozinha para eles todos os dias e pergunta que tal eles darem uma ajudinha. Han, com a boca cheia, fala que ele não sabe cozinhar e que a comida dele nunca ficaria tão boa quanto a do mestre. Bin manda a representante se juntar a eles e sentar logo com eles, antes que toda a comida desapareça. Meng, irritada, fala que tinha vontade de jogar aquela sopa bem na cara daqueles dois. Um dos alunos estava com um hambúrguer na mão quando o outro bate nela, perguntando se ele está maluco, e diz que o mestre Yan tinha dito que eles não deveriam comer coisas de fora durante o treinamento. O menino, surpreso, responde que faz muito tempo que não come essas coisas e diz que só queria relembrar o gosto do hambúrguer e da galinha frita. Um dos alunos fala que o mestre disse que todos os alimentos preparados por ele possuem ervas que os ajudam no treinamento. E pergunta se ele esqueceu que, quando os gêmeos deram um golinho numa Coca-Cola, ficaram na posição do cavalo por uma noite inteira. E questiona se ele não lembra disso. Manda ele se livrar daquilo antes que o mestre descubra e diz que ele pode comer essas coisas depois que o treinamento acabar. O outro responde que eles vão acabar mofando daquele jeito. O prota, vendo aquilo, dá um leve sorriso. Sun Xiaoli, cultivando, diz que precisa manter uma profunda concentração. Os amigos confusos perguntam o que ela está fazendo, e ela responde mandando-os ficar em silêncio. Han e Bin falam que ela está muito bitolada com a cultivação e perguntam se ela precisa fazer aquilo enquanto come. Enquanto está focada, de repente ela abre os olhos e com um par de hashes pega uma mosca, deixando todos os amigos de boca aberta sem acreditar naquilo. Ela diz que finalmente pegou aquela mosca nojenta. Yansen, sorrindo, fala que ela foi a primeira a atingir o pico de um guerreiro na classe. Os alunos terminam de comer e dizem que estão cheios.
Ran, irritado, fala que queria continuar treinando e diz que vai nadar 30 quilômetros. Bin responde que, então, vai nadar 40 quilômetros. Yan fala para eles não desperdiçarem a comida e diz que eles voltarão ao treinamento quando toda a comida for consumida. Os dois respondem que entenderam. Apesar dos treinamentos do mestre Yan serem severos, ele às vezes os levava para tomar banho em uma fonte termal. O protagonista diz que a fonte medicinal é excelente no auxílio do treinamento, então eles também experimentaram como era tomar banho a 12.000 metros de altura. Eles ficaram meio assustados com a possibilidade de caírem. Enquanto eles estavam treinando, mudanças súbitas ocorriam em uma certa parte do mundo. No interior das montanhas, um velho com sua enxada nas costas percebe algo ao olhar para o céu e não acredita que há uma rachadura no céu com 2 espadas voando. Nos confins do universo, uma frota estelar no espaço tinha o planeta Terra como alvo. Eles estavam a uma distância de 130 milhões de anos-luz. O líder da frota estelar, com seu sabre de luz, diz: "Vida longa ao Império." No quartel-general da Liga dos Super-Heróis, em seu subterrâneo, o sistema alertava tocando um anúncio: crise terrestre, solicitando o despertar do herói número 1 da classe Deus. Solicitação aceita. Desse modo, o sistema desperta o herói número 1 de seu sono. 2 anos depois, no campo de atletismo, Han e Bin corriam em alta velocidade. Han, animado, fala que aquilo é ter o QI dentro do corpo e diz que é uma sensação maravilhosa. Enquanto Han conversava, Bin o ultrapassava e o chama de principiante. Han, irritado, responde que ele é mais devagar que ele e pergunta se ainda está o chamando de principiante. O chama de maldito e manda Bin ficar parado. Os outros alunos também corriam, mas eles não conseguiam absorver o QI para seus corpos. Então se perguntam se aquele é o tal do talento divino, enquanto o outro diz que não está nem aí se eles são talentosos. Alguns falam que também queriam absorver o QI para dentro de seus corpos. Xiaolu foi a primeira da classe a conseguir absorver o QI para dentro de seu corpo e atingir o estágio inicial do refino do QI. A representante foi a segunda a conseguir. Os meninos ficaram com raiva, pois conseguiram também, mas se irritaram por terem alcançado ao mesmo tempo e na mesma hora. A representante, enquanto estuda, diz que primeiro tinha que circular o QI por todo o seu corpo. Irritada, pergunta por que a técnica do passo fantasma é tão difícil de aprender. Apesar de a representante ser mais talentosa que os outros, ela não parecia entender muito bem os métodos da cultivação. Ela é do tipo de pessoa que já nascia horrível para a matemática. Enquanto o protagonista descansa, Xiaolu se aproxima dele, dizendo para abrir a boca, pois vai lhe dar uma fruta. Ele fica confuso, mas aceita e experimenta. Ela fala que aquela é uma fruta exclusiva e pergunta se ele gostou. Ele responde que é ótimo e pede para ela dizer qual é o problema, pois sabia que ela queria perguntar algo e diz sem bajulações. Ela fala que o mestre é muito perspicaz e diz que não fica nada elegante quando pratica o passo fantasma e pergunta se ele não tem nenhuma outra técnica similar. O protagonista fala que ela é inteligente e dá um pergaminho para Xiaolu com a técnica de manipulação da espada. Ela, vendo, se pergunta como assim usar a energia espiritual para manipular a espada no ar. Ele responde que aquela é a técnica de manipulação da espada e com ela irá conseguir voar. Bin e Ran, ouvindo aquilo, se perguntam o que é a técnica de manipulação da espada. A representante, ouvindo, pergunta: voar? Como assim? E pergunta se existe uma técnica dessas, mas percebe que ainda precisa aprender o passo das sombras. Inconformada, se pergunta por que aquela técnica é tão difícil e diz que também quer aprender a técnica de manipulação da espada. Yan Sen explica que é apenas uma técnica que utiliza a espada para o voo e pede que se mantenham a uma altura baixa, pois não quer que se machuquem. Enquanto isso, eles brigam com Xiaolu para deixá-los ver a técnica também. Cultivar é muito complicado, porém, para a surpresa de todos, aquilo tinha se tornado bastante divertido após atingirem o estágio da condensação de QI. Com o QI em seus corpos, podiam utilizar uma grande variedade de técnicas estranhas. Além disso, aprenderam técnicas individuais e também técnicas utilizadas em grupo. O professor ensinava como utilizar suas habilidades todos os dias, e também ensinou a criação de formações, como a formação de produção de relâmpagos e a formação dos 8 trigramas. Já que essas formações exigem uma grande quantidade de energia espiritual, eles precisam de mais pessoas para formá-las. Yan Sen explica para os alunos, enquanto desenhavam a formação, que ela depende da localização entre a energia espiritual do céu e da terra, e que é necessária uma bandeira de formação para modificar sua estrutura e concentração. Só assim serão capazes de invocar o poder dos ventos e da chuva. Em seguida, bate na cabeça de Han com uma vara de bambu, dizendo que ele está no lugar errado e avisa que levará outra se errar de novo. Han, surpreso, diz que entendeu, enquanto Bin ria dele escondido.
O professor pergunta por que ele está rindo e fala que isso também vale para ele. O protagonista diz que, para liberar o poder da formação, é necessário que as bandeiras estejam alinhadas corretamente, e alerta que a má colocação das bandeiras pode resultar em efeitos negativos, então pede para tomarem cuidado. Enquanto alguns alunos correm, um dos gêmeos fala que para quem não tem talento, pode levar anos até conseguirem sentir o QI entre seus corpos. Chen Ke-shan, correndo atrás dos gêmeos, estava com o rosto pálido e ofegante. Enquanto o protagonista ajudava os alunos a colocarem a formação corretamente, os gêmeos gritam que Chen Ke-shan desmaiou. Yan aparece rapidamente, perguntando o que aconteceu, e um dos alunos responde que parece ser exaustão. O professor a pega no colo e fala que todos os exercícios que ela passa estão dentro do limite acessível, mas diz que ela deve estar treinando em segredo no tempo livre e pede para os outros continuarem correndo sem parar. Em um banco, o protagonista pergunta à menina se já está se sentindo melhor e por que não seguiu apenas o cronograma de treino, perguntando ainda por que está treinando em segredo. Ela responde que já faz 2 anos que estão treinando e diz que um dos piores da classe está no estágio intermediário de um guerreiro, enquanto ela ainda está no estágio inicial e que não quer ficar para trás. Yan-sen começa a curá-la para tirar sua exaustão e diz que ela precisa treinar com moderação. Ela responde que sabe porque ele não revelou os resultados do último teste das raízes espirituais de propósito, para que a moral deles não fosse abalada, e diz que sabia que tinha uma raiz espiritual inferior, e que aqueles que não possuem talento nunca atingiriam o estágio de imortalidade, perguntando se não está certa. O protagonista pensa que, de fato, havia vários guerreiros na mesma situação de Chen Ke-shan no plano celestial. Apesar de emitirem aura de energia espiritual, suas raízes estavam danificadas. Era senso comum no plano celestial que um guerreiro naquela situação não estava apto para a cultivação da imortalidade. No entanto, aquilo não é problema para ele, e com um leve sorriso ele diz que ela não precisa se preocupar, pois tem princípios, e um deles é nunca desistir de um discípulo, não importa o quão mal desenvolvido ele seja, e fala que consegue resolver qualquer tipo de problema, seja a raiz espiritual de baixa qualidade, uma raiz defeituosa ou até mesmo a ausência dela. A menina, alegre, pergunta se é verdade. Ele responde que é claro e diz que é capaz de tudo. Chen Ke-shan comenta que é como o mestre havia dito antes. O caminho para a imortalidade deve ser pavimentado pela própria pessoa, e utilizar a ajuda alheia prejudicaria esse caminho. Ele responde que não foi bem o que ele disse, e pergunta se ela já tinha ouvido falar do seu mestre. Ela se pergunta, seu mestre? E ele confirma, dizendo que naquela época ele era invencível, o ser mais poderoso do reino celestial. Mas, quando era jovem, estava em um estado bem pior que o deles, e explica que a força física dele era a mesma que a dela, e que ela possuía uma raiz espiritual defeituosa, mas no caso dele, ele não possuía nenhuma. E diz que, mesmo assim, ele não desistiu do cultivo imortal, mesmo sendo ridicularizado, expulso de sua família e ainda perdendo sua noiva. E no fim, foi capaz de tornar-se um dos mais poderosos do reino celestial, a um passo do topo do mundo. Usando as palavras do mundo deles, ele seria conhecido como o protagonista. Então, quando ela disse que aqueles que não possuem talento nunca irão atingir o estágio imortal, ele teve que discordar. Chen Ke-shan, animada, fala para o professor que o mestre dele é incrível e pergunta o que ele fez para conseguir cultivar. Ele responde que descobriu quais eram os seus pontos positivos e os elevou ao máximo. Ela, empolgada, se levanta e diz que entendeu, que só precisa descobrir os seus pontos fortes e treiná-los bastante. Ele responde que é exatamente isso. Ela o agradece pela ajuda e diz que suas dúvidas desapareceram. Ao ir embora, se vira e pergunta, já que o mestre do professor é o protagonista, o que ele seria então? Ele responde que está acima do protagonista. A menina fala que quer perguntar só mais uma coisa e pergunta qual era a dimensão de suas raízes espirituais. Ele responde que ainda não descobriu. Logo, as palavras do mestre Yan-sen reverberaram por toda a classe e acabaram com as preocupações dos estudantes com menos talento. Mas uma coisa era unânime. Todos estavam estarrecidos com o poder imensurável dele. Enquanto Bin acaba de colocar as bandeiras das formações, olha para cima e fica chocado, se perguntando o que é aquilo agora. Han se levanta e pergunta qual é o motivo de todo aquele fuzuê. Quando ele nota e olha para cima, fica de boca aberta, sem acreditar naquilo. Havia uma frota estelar acima do céu. Dentro do Imperial Star Destroyer, um dos subordinados comenta que estão atacando a Terra pela 1316ª vez. No entanto, com o Imperador da Galáxia a bordo, seriam capazes de finalmente eliminar aquele planeta que já os causou tantas humilhações.
O subordinado diz ao imperador que aquela é a Terra. Ele responde que entendeu e comenta que é um planeta tecnologicamente atrasado. O subordinado concorda e diz que eles têm um monte de aberrações que lutam vestidos de colantes e que foi por isso que precisaram da ajuda do imperador. Ele diz que averiguou e que não existe ninguém naquele mundo que seja capaz de vencer o imperador e fala que lideraria a 7ª Frota e pavimentaria o caminho para o imperador. O imperador dá um soco no subordinado e pergunta se ele é burro e fala que já passaram da fase de pousarem e enviarem as tropas até lá. Diz que sem mais delongas, eles irão lançar o ataque mais poderoso e que aquele é um alerta para todas as tropas. Desse modo, o imperador dá o comando para dispararem o canhão desintegrador de planetas e ordena que usem o ataque de redução dimensional e varram toda a raça humana em um único disparo. Alguns minutos antes, no quartel-general da Liga dos Super-Heróis, o sistema alertava a todos. Alerta de invasão de uma civilização extraterrestre. Alerta de invasão de uma civilização extraterrestre. É um alerta de calamidade do tipo vermelho. Alertem todos os heróis da classe Deus para se apresentarem na cidade H. Eles enfrentarão os inimigos. No setor do top 10 dos heróis da classe Deus, um homem liga para a academia e pergunta se é a Academia da Cultivação Imortal, a seita do Deus Celestial, e menciona que a frota inimiga é muito ampla e que não estão conseguindo entrar em contato com Yansen, o homem do manto negro. O presidente diz que eles estão em apuros. O diretor da academia, ao telefone, responde ao homem dizendo que também não sabe onde ele está e informa que Yansen, sua filha e os seus colegas de classe estão desaparecidos há 2 anos. O homem pede que ele pense em alguma forma de encontrá-los. Ele diz ao presidente que ainda não conseguiu localizá-los e comenta que essa não é a primeira vez que enfrentam uma invasão extraterrestre, perguntando se a situação é realmente tão séria. O presidente responde que as forças deles estão concentradas nos 10 super-heróis da classe Deus e que, entre esses 10, 6 estão hospitalizados e 1 está desaparecido. A única esperança deles é Yansen, o homem do manto negro, e ele comenta que há alguém extremamente poderoso dentro daquela nave-mãe. No hospital, o Bambu Vermelho pergunta ao número 001 se aquilo é verdade, e ele responde que sim, dizendo que existe alguém na extremidade direita da nave-mãe que possui um imenso poder do lado sombrio. O Bambu Preto grita que quer lutar. O número 001 pergunta como ele pretende lutar e ironiza, perguntando se seria usando a cabeça, e menciona que após 2 anos como vegetais, a primeira coisa que querem fazer é lutar. Ele pergunta se já se olharam no espelho e se alguém realmente acha que conseguiria lutar contra alguém. O Bambu Azul fala que eles não podem ficar parados sem fazer nada, e o Bambu Preto concorda, perguntando em qual cidade iriam aterrissar dessa vez. O número 001, olhando para o céu, diz que não acha que fariam isso, e pensa que o comandante deles parece ser alguém que usa a cabeça. O diretor liga para Meng e diz que finalmente conseguiu falar com ela, perguntando onde ela está. Ela responde que está na academia e que acabaram de voltar. O repórter de óculos anuncia para a transmissão ao vivo: notícias urgentes. Algo terrível está acontecendo. Você é nossa última esperança, Yansen, o homem do manto negro. Caros telespectadores, como podem ter observado, há pelo menos 1000 naves de combate próximas à nossa camada da exosfera. O olho mecânico informa que há um indivíduo extremamente poderoso na nave-mãe e recomenda que todos procurem um lugar para se esconder. O repórter responde indignado que ele se dane e continua sua transmissão. Vários heróis poderosos estão se reunindo na cidade H neste exato momento. Se eles se atreverem a pôr os pés aqui, serão aniquilados pelos nossos heróis. O olho mecânico diz que não acredita que os invasores virão para lutar de forma justa como das últimas vezes. No espaço, os subordinados dizem ao imperador que o canhão está com energia máxima. Ele ordena que disparem, e assim o ataque do canhão desintegrador de planetas é lançado em direção à Terra. Uma rajada de energia vermelho escura desce, e o repórter, apavorado, pergunta o que é aquilo. Enquanto isso, os super-heróis dizem que aquilo é uma trapaça. O presidente, vendo a cena, comenta que aquele é o fim deles. O 001, ao observar, diz que sabia que isso aconteceria e ordena ao sistema que force um reboot. Contudo, o sistema avisa: falha no reboot. Em outro lugar, um herói confere se seu equipamento está com bateria e salta, voando para o espaço, atravessando os andares do prédio e deixando um buraco por onde passou, causando um tremor que assusta as pessoas, que se perguntam o que aconteceu. Ao chegar ao espaço, ele enfrenta a rajada de energia lançada pelo canhão desintegrador de planetas e a reflete. Um subordinado do imperador corre para mostrar a ele que um OVNI está se aproximando. O imperador, irritado, dá um soco no rosto do subordinado, ordenando que se afaste. O herói,
Sem perder tempo, começa a destruir as naves da frota espacial e usa sua habilidade de visão de calor para explodir várias naves. O subordinado do imperador, perplexo, diz que suas naves foram destruídas e pergunta o que é aquilo. No helicóptero, o repórter exclama "Jesus Cristo" e pergunta o que foi aquilo, comentando que é um milagre não terem sido machucados após o ataque da rajada de energia. Ele pede ao olho mecânico para checar quem o salvou. O olho mecânico responde que está montando a imagem e que estará pronta em instantes. Um dos gêmeos diz que estão ferrados. O outro afirma que estão bem. Han responde que nada de ruim vai acontecer enquanto o mestre Yan estiver ali, e em seguida, pergunta ao professor se foi ele quem o salvou. O professor, incrédulo, diz que não foi. Han afirma que conseguiram sair com vida e pergunta quem fez aquilo. O presidente diz que não pode ser quem ele está pensando. O secretário pergunta do que ele está falando, e o presidente responde que se refere a um herói da classe Deus. O 001 comenta que, ao que parece, estão devendo um favor a um velho amigo. Bambu Rosa pergunta ao 001 quem é, e ele responde que só poderia ser o herói número 1 da classe Deus. Light Bill, o super-humano. Bambu Preto, incrédulo, pergunta se aquele maldito pervertido que anda quase nu não estava morto. Bambu Rosa fica surpresa, e envergonhada, lembra-se de que passou uma noite com Light Bill. Chama-o de maldito, e com a voz trêmula, diz que ele ainda está vivo. Os alienígenas, assustados, gritam pedindo socorro e dizem que estão sendo massacrados. Um dos alienígenas, com a voz trêmula, fala que milhares de naves de combate foram abatidas em um instante e afirma que a Terra é um lugar terrível, desejando voltar para casa. No espaço, o herói Light Bill comenta que os extraterrestres usaram seu ataque mais poderoso logo de cara e diz que os fará provar do próprio remédio. Assim, ele começa a extrair a energia de sua bateria e afirma que, já que eles se deram ao trabalho de vir até ali, devem aproveitar o show. Em seguida, usa a liberação de energia resplendor imensurável, criando um clarão enorme que deixa todos surpresos e destrói todas as naves ao redor. O olho mecânico informa que todas as naves dos alienígenas foram destruídas e comenta que aquele é o poder do herói número 1 da classe Deus, Light Bill, o super-humano. O repórter de óculos, incrédulo, pergunta se ele não estava morto. No espaço, o imperador admite que foi precipitado e que não fazia ideia de que ainda havia alguém tão poderoso na Terra. Light Bill, ao ver o imperador, comenta que ele ainda está vivo e o parabeniza, dizendo que merece o título de imperador, mas que, comparado a ele, não passa de um novato. Ele afirma que está mais do que provado que a Terra é a melhor civilização do universo. Han, sem acreditar, diz que o herói número 1 da classe Deus ainda está vivo, e o repórter de óculos grita que o herói número 1 da classe Deus não estava morto. Ele voltou. As pessoas falam que ele é de fato o herói número 1 da classe Deus. Light Bill, o super-humano, ainda está vivo. Animados, dizem que foi ele quem os protegeu. Um dos gêmeos, surpreso, diz que é ele mesmo, e comenta que assistia aos programas live action dele quando era criança. O outro irmão pergunta se ele não conhece os feitos dele. Yan-Sen pergunta quem ele é e por que eles estão tão animados. Ren responde que ele é o herói número 1 do mundo deles, e que ele está um número acima. É dito que o herói número 1 da classe Deus, Light Bill, o super-humano, é um androide que foi transformado em um humano mais avançado no mundo deles. Dizem que o poder dentro do corpo dele é capaz de superar os poderes de um herói ancestral. Pensavam que ele estava morto pelo ocorrido há 10 anos, quando ele batalhou contra o rei dos reis dos monstros, e o mundo finalmente entrou em uma era pacífica. Yan-Sen comenta que então era isso, e diz que eles são realmente bem peculiares. O número 001 pergunta sobre ultrapassar os poderes dos heróis ancestrais, e diz que eles não fazem ideia do quão assustadores são esses heróis. Xiaolan diz que ele é um herói ancestral, e que não conseguia vencê-lo. Ele vira para o lado e fala que a culpa é deles e que não fornecem energia suficiente. Diz que é movido a energia nuclear e perde para um cara que se move com circuitos elétricos e óleo. Ele questiona se eles não percebem como isso é humilhante e diz que, se Yan-Sen, o homem do manto negro, fosse o mestre dele, ele nunca mais precisaria deles, deixando todos em silêncio. Na transmissão ao vivo, as pessoas da Terra gritavam: "Grande herói número 1 da classe Deus! Grande herói número 1 da classe Deus!" Light Bill, se achando, diz que fez uma entrada triunfal e lamenta que não possa lhes dar um beijo. Nesse momento, ele percebe e pergunta para onde foi o imperador dos extraterrestres. O imperador, fugindo em sua nave X-Wing T, ri e fala "até logo", e o chama de otário. Enquanto fogem, o subordinado do imperador o chama de imprudente e diz para ele esperar que, após uma breve recuperação, eles voltarão a se encontrar, mostrando o dedo do meio.
Light Bill tenta alcançá-los, voando atrás deles. O Imperador comenta que não faz ideia de que havia seres tão poderosos naquele planeta. O subordinado pede para o Imperador não se sentir intimidado e fala que já falharam centenas de vezes. Ele diz que não foi tão ruim assim e que os enfrentarão novamente após recuperarem as forças. Assim, eles usam o salto no hiperespaço, fugindo de Light Bill. O herói diz que vacilou e comenta que os dois perdedores aproveitaram a oportunidade para fugir. Meng Qi diz a Yansen que não podem deixá-los escapar e que podem lançar um ataque destrutivo ao planeta deles, a centenas de milhares de anos-luz de distância, e eles não conseguiriam se defender. Xiaolu concorda e pede ao professor para não os deixar fugir. O protagonista fica pensativo. O Imperador pergunta ao seu subordinado se o herói conseguirá segui-los. Ele responde que não e comenta que, se ele pudesse fazer uma dobra no espaço, não teria feito uma cara de surpresa, e diz que ele nem vai perceber, pois já estariam a anos-luz de distância. Light Bill nota algo e se pergunta o que é aquilo. O Imperador e seu subordinado ficam sem acreditar. O Imperador diz que pensou ter ouvido que ele não conseguiria acompanhá-los e pergunta como ele se tornou o assistente dele. O subordinado responde que não sabe como ele fez aquilo e comenta que pensou que ele não pudesse dar o salto no hiperespaço. Sem acreditar, diz que viu a Terra e percebe que não é o herói que os está seguindo, mas sim que eles estão se movendo em círculos. O Imperador pergunta se a nave está danificada. O subordinado responde que aparentemente não, mas que não entende e decide utilizar toda a força. Assim eles continuam se movendo em círculos. Eles se perguntam por que não conseguem fugir. Yansen, com sua consciência, estava brincando com eles. Light Bill se pergunta o que eles estão fazendo quando percebe algo. O secretário do prefeito fica sem entender nada, enquanto o 001 sabia quem estava brincando com eles. Meng Qi pede ao mestre para parar de brincar com eles, e ele diz ok, e fala para os aliens pelo menos pedirem desculpas antes de irem embora. Assim, ele lança fogos de artifício em direção à nave deles, destruindo-a facilmente, deixando-os surpresos.